Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Ao longo dos tempos, o papel da escola mudou em função das transformações da sociedade, tema debatido aqui no Salto com frequência. Se antes a instituição era vista como um espaço de transmissão de conteúdos e conceitos, repassados aos alunos de forma fragmentada e pouco flexível, hoje se espera que a escola seja um lugar privilegiado para a construção de conhecimentos. E para isso, os educadores precisam trabalhar com informações vindas das mais variadas fontes. Neste terceiro programa da série, A Aventura de Conhecer, vamos falar sobre os múltiplos conhecimentos que estão em jogo no processo educacional. Os saberes dos professores, os saberes dos alunos e ainda os saberes locais e universais. São nossas convidadas a professora da Universidade Federal de Sergipe, Veleida Anaí da Silva, a consultora na área de Educação e Informação, Zilda Kessel, e a responsável pela gerência da Biblioteca e Formação de Leitores da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife, Carmen Lúcia Bandeira. A explosão de ritmo e poesia do movimento hip-hop faz parte do cotidiano da escola Walter Orlandini, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E essas influências estão presentes nas aulas de educação física. Veja na reportagem. Estou no Walter Orlandini, tio. Ó, esse é o professor William Moro. É resistência daqui pro nosso povo. O professor William Ribeiro conheceu o hip-hop há cerca de 10 anos. Foi quando ele percebeu a força do movimento entre os jovens e resolveu desenvolver a dança de rua nas aulas de educação física. O projeto despertou o interesse dos alunos, que também participam de oficinas de rap e grafite. Um trabalho voluntário que tem o apoio de representantes do grupo de hip-hop O Clã de São Gonçalo. Eu também entendo a educação numa perspectiva interdisciplinar. E isso facilitou o meu trabalho, porque eu não vejo a educação física de forma fragmentada das outras disciplinas. Eu vejo que a minha função é maior de estar trabalhando com os outros saberes também. As afinidades e a troca de saberes entre o professor, os alunos e a comunidade ganham mais espaço na oficina de rap do colégio. A gente participou do festival de dança no ano passado, convidado pelo professor William. Aí ele me convidou para ficar participando no projeto novo de hip hop na escola, a parte da dança, do break, né? Aí eu comecei a passar a dança para a galera, só que ele quis ir mais a fundo no hip hop, que é introduzir o break, o grafite, o DJ e o rap. Aí a gente está fazendo essa oficina inicial de rap agora, trazendo os MCs convidados, rappers convidados, que vai explicar melhor a técnica de rimar. Experiência somando a sapiência, resultado positivo sem pensar na delinquência. Ele continua no A, terminando com A e A. Na oficina, os alunos aprendem a fazer rimas para letras de rap, uma prática que traz alguns desafios. Os desafios são muito difíceis. Porque tem que ter uma técnica muito específica para fazer. Por exemplo, se tem que ter um profissional para ensinar, se você tiver alguém assim que já tem mais experiência em fazer rap, te ajudando, aí você pode ter mais facilidade para fazer. Eu acho que o maior desafio mesmo é você tirar de lá dentro da mente mesmo tem palavras que você realmente tem que procurar no dicionário, porque não adianta você botar uma palavra no seu rap se você saber o que significa. Criatividade não se faz a delinquência para a educação de um povo herói gentil. Na atenção da contramão, mantém a emoção da revolução que constrói uma nação. Hip hop é a energia que faz mover a minha vida. E a cultura do hip hop pode trazer importantes contribuições para a formação dos estudantes. Ele traria um respeito à diversidade cultural. Segundo, ele contribui para o combate a estereótipos, preconceitos, valorização da cultura afrodescendente. Agora a gente vai encerrar aqui, a dois vai rimar pra gente. Vamos animar aqui uma dança. A valorização da identidade cultural foi um dos temas que surgiram desde o início das atividades do projeto. Além dessa ligação com os saberes escolares, a questão da autoestima também, que é fundamental. A questão da pessoa, ela ser sujeito
né, social, dela estar produzindo alguma coisa que ela vê que ela tem condição de fazer, né, e está levando aquilo ali, estimulando ela conhecer mais, estimulando ela acreditar ainda mais na escola. Amor e harmonia, o futuro para a paz do nosso dia a dia. Felicidade, paz e amizade. É bom demais para a nossa sociedade. Esse é o rap que eu escrevi aqui. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje. Vou começar com a Zilda Kessel, que é a autora do texto que consta do boletim, o texto referente ao programa de hoje, não é isso, Zilda? Nesse texto você diz que durante um bom tempo as experiências familiares, as experiências comunitárias não mereceram a atenção dessa escola, né? Hoje o que se espera é o contrário. Você também dizia no texto que tradições culturais, saberes populares e narrativas transmitidas de geração em geração estavam banidas da escola. Como eu já disse, hoje o que se espera é exatamente o oposto, né? Justamente a inclusão desses saberes locais. Por que esses elementos da cultura local são tão importantes para essa escola e podem ser focos de pesquisa? Veja, eu inclusive foi o foco da minha pesquisa no mestrado, e o que se vê, quer dizer, eu não vejo isso como uma moda, mas a gente percebe claramente nas ações junto a crianças e adolescentes que quando a escola afirma que aquilo que ela traz da casa dela e da experiência dela, aquilo tem valor, muda a relação que as crianças têm com aquilo que elas estão aprendendo. Porque, veja, aprender a ler e escrever, você pode escrever sobre um texto e sobre uma realidade que nada tem a ver com a criança, ou você pode fazer com que o trabalho do texto diga a respeito também a uma descoberta de quem ela é, de quem são seus avós, quais são as narrativas que têm sentido. Quando a escola diz isso e traz para dentro dela os conteúdos que têm sentido para as crianças, ela está afirmando duas coisas. Primeiro, o que você traz tem valor. E segundo, o mundo que está lá fora tem sentido para nós, escola. Muda a relação com que as crianças constroem com a escola. Quer dizer, a escola não é um lugar onde elas aprendem coisas muito estranhas, mas a elas e a vida delas. Mas é um lugar onde se valoriza a sua experiência. Eu presenciei situações de crianças em processo de alfabetização que quando elas começam a ler textos que dizem respeito à entrevista que elas fizeram com a avó, uma música que a mãe cantou, é lógico que a relação dela com esse texto é completamente outra. As crianças leem, têm interesse de ler e têm interesse de escrever para que outros leiam. Eu acho que esse é o dado. Quer dizer, a gente contribui com a aprendizagem, não é só por moda. Veleida, nossa segunda convidada, a gente viu uma experiência extramuros, uma experiência local, da comunidade. Como é que você acha que essas experiências podem fazer parte desse cotidiano da escola? Eu achei essa experiência muito interessante. Por quê? Porque é o momento que traz a escola para dentro, a vida cotidiana para dentro da escola. É um momento que a criança, o aluno, o jovem, ele se sente valorizado, ele se sente... um valor, como se a escola atribuísse um certo valor para que ele pudesse se sentir reconhecido e tornasse uma identidade mais forte, construindo a sua identidade. Mas eu quero chamar a atenção também de vocês do ponto de vista até mesmo técnico, né? Eu gosto muito de, quando converso com meus alunos nas minhas aulas, eu gosto de falar sobre aquela historinha grega de Prometeu. Que Prometeu, os deuses, né, estavam distribuindo para os animais, né, todas as qualidades do mundo, né, e deu para o leão, que anda mais rápido, os pássaros que voam, e assim ele foi distribuindo as suas virtudes. Quando chegou até o homem nasceu nu. O que aconteceu? Ele não tinha mais nada para o homem, estava nu, e agora? Então Prometeu ficou com tanta dozinha dos homens, né? Poxa, vou fazer alguma coisa. E foi até os deuses e roubou de lá o fogo e deu para o homem, né? E hoje o fogo vai representar o que? A técnica. Se a técnica quer dizer que o homem hoje, ele não tem a virtude do leão para correr muito rápido, mas ele tem automóvel. Hoje ele não tem a capacidade dos pássaros de voar, mas ele vai nós temos o avião, ele vai até a lua. Então, tudo isso significa que
a técnica é muito importante. Então, trazer para a escola, né, desenvolver programas, técnicas pedagógicas, que leve a desenvolver técnica e se muda o cotidiano para a escola é muito importante. Mas temos que tomar atenção, porque nessa tentativa de trazer o tempo todo a escola, o mundo da escola, nós temos que ver que a escola tem a sua especificidade. E se ela tem essa especificidade, ela ensina coisas que não existem em outros mundos. Né? Ela vai ter sua especificidade, seu lado escolar, seu saber específico. E tem que conseguir conjugar esses saberes da escola, da comunidade, os locais, os globais, todos os saberes que estamos debatendo nesse programa, né? Vamos discuti-los ao longo do programa inteiro. Eu quero passar para a nossa terceira convidada, que é a Carmen. A Carmen também acompanhou trabalhos em diversas comunidades lá em Recife, né, Carmen? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação da comunidade com a escola, da importância dessa escola abrir suas portas para essas experiências que estão acontecendo e muito nas comunidades, né? Quando eu vi o vídeo, eu me lembrei bastante do que está acontecendo lá em Recife. Que eu imagino que esse vídeo ele é uma expressão de um grande esforço que está sendo feito no Brasil hoje de transformação da escola, com a atuação do próprio usuário da escola pública, a escola do povo mesmo. Né? Eu acho que é um esforço de transformação da escola do povo. O que me chamou mais a atenção é que é uma proposta de um professor de educação física, né? Que puxa essa questão do rap, que como sendo uma linguagem que hoje é uma expressão da identidade cultural desse jovem, da comunidade. Eles gostam muito do rap, a partir dessa identificação que ele já tem com o rap, que ele é bastante oral, aí você provoca esse jovem para trabalhar as várias linguagens, mas ele está sempre colocado no papel de produtor de linguagem. Eu acho muito interessante no vídeo isso. Ele está dizendo rap, que é uma criação dele, e a partir ele está trabalhando a linguagem corporal, ele está também fazendo toda a gesticulação, ele está fazendo um trabalho, e a partir daí ele faz uma transição para o escrito também, que eu acho que a coisa do trânsito para o escrito é muito mais do que alfabetizar hoje. O desafio de fazer essa população que ainda não se apropriou dessa linguagem. É muito mais do que alfabetizar, né? É muito mais do que essa discussão que a gente tem de que você alfabetiza autoritariamente, né? Só com código. Não, isso aí as pessoas estão numa situação cultural muito significativa para elas, dizendo rap, né? Gesticulando, aprendendo, fazendo o diálogo com as diferentes linguagens e se apropriando da linguagem escrita a partir de um gênero literário, que é o rap, que ele é oral. Aí você vê o menino falando, eu estou pesquisando no dicionário, eu estou lá no quadro aprendendo a fazer a questão da rima, né? Que é uma linguagem literária. Você tocou né? na questão da autoestima que Zilda já começava a falar. É uma cultura que até bem pouco tempo a mídia, né, massacrava, dizendo que e ele se vê, como você mesma disse, ele se vê o que ele gosta, o que ele faz, o que ele tem em proximidade, ele podendo levar para a escola, né? Aproximando a escola da comunidade de fato, né? E eu acho que tem uma coisa importante que a nossa colega também coloca a respeito da técnica e tudo. Na verdade, se a escola fosse o lugar só de dar lugar para o que acontece na comunidade, ela não avançaria, né? Quer dizer, a gente também tem o compromisso de dar o espaço na escola para as vivências locais e realizar o direito de todos esses meninos de saberem mais sobre o mundo e sobre uma porção de outras coisas, né? Quer dizer, eu acho que todo projeto, ele tem um pé, tem um olhar para o que é local no sentido de valorizá-lo e também olhar no direito dos meninos de ampliar o seu universo cultural. Quer dizer, ele tem o rap valorizado ao lado da oportunidade de conhecer outros ritmos, outros saberes eruditos, quer dizer, ele tem a linguagem dele valorizada, mas ele tem a oportunidade de aprender a norma culta, quer dizer, eu acho que a gente tem que se comprometer com essas duas questões. Ela tocou, exatamente, né? Ela tocou numa questão extremamente importante, que isso muito preocupa os professores que participam do Salto. Ok, eu vou trazer, eu vou abrir as portas, mas eu também não posso deixar de lado a sistematização de um conhecimento, né? Essa preocupação que você apontou no início do programa, né? E que foi construído, quer dizer, a humanidade, por que a gente coloca os meninos na escola e fica horas e horas, anos com eles lá? Porque a gente acha que só as aprendizagens no cotidiano não dão conta. Então, a grande questão, e eu acho que isso também está no texto, é o seguinte, não se trata de escolher um conteúdo em detrimento do outro, mas
dizer para esses meninos que o que eles trazem da experiência é fundamental e que a escola tem outras coisas para trazer para eles e para eles se apropriarem. Eu acho que e esse é um desafio, porque fácil falar e os professores que estão lá no cotidiano sabem que é uma pedreira, quer dizer, é muito a labutar para fazer isso ser verdade, né? Uhum. A Maria José do Maranhão vai participar agora. Olá, Maria José. Olá. O que a escola deve fazer para possibilitar o acesso do professor aos recursos tecnológicos existentes na escola, a fim de garantir a todos, educadores e alunos, a produção, distribuições de informações e a construção de saberes? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria José, pela sua participação. No programa de hoje a gente conta com você, é claro. Zilda, você toca nessa questão no texto também, né? Do papel da tecnologia na construção desses saberes e também nessa preservação de memória, né? É um pouco... Essa é uma pergunta linda, eu acho. E eu acho que justamente a tecnologia, ela é um direito de professores e de alunos se apropriarem dela, ao mesmo tempo que a escola não é um mercado de novidades tecnológicas e não deve ser, quer dizer, ela é uma possibilidade, ela é um meio de qualificar e dar condições para os professores trabalharem mais e melhor com seus alunos. Eu acho que essa questão da tecnologia, ela dialoga profundamente com as experiências locais, né? Eu vejo que a tecnologia... Primeiro, ter a tecnologia e ter direito a ela é um direito, né? É de todos, não é incomum a gente ver que equipamentos, instrumentos estão trancados e tudo. Eu acho que a gente tem que se movimentar para isso estar na mão do professor e dos alunos. E eu acho que a tecnologia é um bom caminho e é um bom instrumento para projetos locais, né? Que dão, ao mesmo tempo que a gente pode valorizar e registrar essas experiências, né? Há experiências lindas de crianças registrando suas histórias da sua própria comunidade, também é uma janela para o mundo, né? A gente olha muitas vezes a internet como um lugar onde a gente acha as informações, mas é fundamental que a gente olhe para a escola como um lugar em que se produz a informação e a tecnologia como uma possibilidade de abrir uma janela dessa experiência local para o mundo. Eu acho que quando o menino que faz hip hop em São Gonçalo se dá conta de que ele encontra outros no mundo virtual e que aquela música dele ultrapassa a escola e ganha o mundo, a gente entende, é um uso bacana da tecnologia, não como uma novidade, mas como de fato uma maneira de possibilitar esse diálogo entre o local e entre o global e entre essas duas coisas que alguns estudiosos chamam aí de glocal, sei lá, um neologismo, mas enfim. Okay. Não sei se eu respondi a pergunta da professora. Mas enfim. Acredito que sim. Um projeto de registro de histórias de vida mobilizou alunos de escolas públicas de Paraty, município do Litoral Sul do estado do Rio de Janeiro. Um trabalho que rendeu frutos. Foi exposto durante a edição 2008 da Flipinha, evento que faz parte da programação da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Veja na reportagem. Paraty, charmosa cidade do litoral sul fluminense. Um lugar que conserva a história do Brasil colonial em cada recanto. Patrimônio que não está presente apenas nos belos casarões do centro histórico. Vive na lembrança de moradores, como o senhor Zezito e Dona Maria Adelaide, dois dos entrevistados do projeto Memória Local. Esse projeto surgiu há 7 anos com a parceria entre 2 institutos, o Museu da Pessoa e o Avisalá, e cada instituto com a sua competência pensou em fazer esse projeto para as escolas. O Instituto Avisalá com uma grande experiência em formação de professores e o Museu da Pessoa em metodologia de projetos com memória. Chamar a atenção dos alunos para os saberes da comunidade. Esse é o objetivo do projeto Memória Local. O projeto tem como resgatar mesmo a geração antiga para o aluno valorizar, né, conhecer outra geração. Dona Maria Adelaide, moradora do Quilombo do Campinho, em Paraty, lembra de manifestações tradicionais da região. Tinha o Reis, meu marido era cantador de Reis, cantava.
Seu Zezito é morador do Centro Histórico de Paraty. Ele relembra os seus tempos de escola. Naquele tempo era muito, o professor exigia muito que se fizesse descrições sobre passeios, sobre um quadro que botava na frente da gente, ou então inventasse uma história. E eu tinha gosto por aquilo. Para colher os depoimentos de personagens como Seu Zezito e Dona Maria Adelaide, os alunos realizaram pesquisas sobre a vida dos entrevistados. E no momento da entrevista, também foi muito legal, porque eles, além do que tinha no roteiro, eles perguntaram muito mais. E foi muito legal, porque é aquela interação mesmo, uma geração mais nova com uma geração mais velha. Em outra etapa do trabalho, os alunos desenharam as situações e os cenários descritos pelos personagens. Nesse encontro, professores trocaram experiências sobre como as turmas se prepararam para a atividade. Antes da entrevista, nós tivemos vários processos de apreciação de desenhos, técnicas de desenhos, até chegar a esse resultado final aqui. Então, eu tenho aqui 2 tipos de desenho. Desenho de observação, que foram esses aqui, ó. Esse foi feito através da foto do momento da entrevista. Histórias de vida transformadas em emoção e arte na Flipinha. O trabalho ganhou visibilidade com uma programação especial. Os moradores foram homenageados na abertura do evento e os desenhos dos alunos expostos em um dos espaços da Festa Literária de Paraty. É muito interessante porque nós vimos como é o nosso trabalho, como ficou bem feito, né? Ficou bem desenhado e bem exposto na Flip. É bom que os pessoal vê para ter noção como que foi a vida antiga e como que é fazer um trabalho sobre memória local. Eu acho que é bom, entendeu? Porque assim Paraty é mais valorizado, é mais o quê? Mais autoestima em Paraty, entendeu? Então, esses desenhos assim apresenta a vida das pessoas, como é que é hoje, entendeu? Apresenta tudo, mostra como é que é Paraty, como é que as pessoas hoje em dia que é Paraty. A gente espera que essas histórias que estão registradas, com esses desenhos, possam ser vistas e conhecidas, por outros moradores aqui da cidade. A exposição tem esse caráter de divulgação, de propagar essas histórias. Se cada um olhar para uma história de vida de uma maneira diferente, a gente consegue mudar o mundo. E a gente pensa que essas histórias, quando elas puderem se articular e conversarem entre si, a gente consegue mobilizar as pessoas a partir das histórias, seja dentro da escola, da comunidade. Carmen, o que esses projetos que trabalham com memória, descobrir como é que foi a sua própria localidade, acho que Zilda já tocou nesse assunto, mas acho que é bom a gente retomar, o que eles provocam nesses estudantes, nessas crianças, nesses alunos, por que são tão importantes nesse processo educacional? Para conhecer esses saberes locais, né? Eu acho que a questão que me chama a atenção é que você transforma esses conteúdos da história das pessoas em conteúdo de pesquisa, transforma as pessoas em fontes de pesquisa e você, ao transformar isso, você vai associar o saber da escola, o saber tradicionalmente feito na escola que dissociava isso, você transforma isso em conteúdo, em conteúdo informacional e vai fazer com que as pessoas vão produzir sua própria história. Aquela mesma ideia da produção que a gente estava falando antes, do produtor de linguagem. Mas eu ainda estou incomodada, assim, quer dizer, ainda estou sentindo necessidade de voltar à pergunta da professora de Bacabal, que ela perguntava o que a escola deve fazer. É a Maria José. A Maria José, para incorporar as tecnologias. Eu acho que ela tocou numa questão que eu gostaria de ver, que a escola, tem 2 questões aí que estão para além até do poder da escola, que é uma questão de formação de recurso humano. Para trabalhar com a tecnologia, você precisa de formar as pessoas para saber isso. Acho que foi a professora Zilda, ou foi o professor Edmir que estava falando, não adianta só você garantir o acesso, mas é preciso saber ensinar as pessoas a operar com esse recurso. Então, a professora, para operar com esse, não precisa só você colocar o laboratório de informática na escola se a pessoa não sabe operar. Não sabe operar a informação, não sabe fazer a interpretação do dado. A outra questão também que me chama a atenção, que está além
do poder da escola é a questão política mesmo, de você, à medida que as escolas públicas, a maioria delas estão em bairros afastados do centro da cidade. E é muito difícil chegar à conectividade lá. E em Recife a gente está vivendo um momento crucial com relação a isso. Está ampliando as bibliotecas escolares, está fazendo um esforço muito grande de levar os laboratórios para lá, mas a gente lida com a questão da manutenção desses equipamentos e lida com a questão da conectividade mesmo. Não chega a banda larga lá e não sei o quê, e é uma dificuldade enorme. Esse então, é um desafio, então, agora, né? Dentro dessa questão da educação digital, primeiro é a questão do acesso, né? Exatamente. Agora eu queria, voltando à questão dos saberes, né? Não há biblioteca que resolve, não há computador que resolva, se a gente não tiver nesse processo os professores e os seus saberes. Eu acho que essa é outra questão crucial, né? Quer dizer, se de um lado a gente luta pelas bibliotecas, pelos computadores, na verdade, sobretudo, também possibilitar que esse professor traga os seus saberes e coloque eles em jogo e possa ampliar esse saber do professor para ele liderar esse processo e ser mediador de fato. Não há recurso que chegue, né? A gente precisa ter clareza sobre esses saberes, sobre esse ser fundamental que é o professor. Aliás, falávamos disso no intervalo, que nós tivemos aqui no Salto uma série chamada Histórias de Vida e Formação de Professores, em que se mostrou bastante a importância do professor tentar trabalhar a ideia da memória da própria escola, da sua memória de formação, né? Da preservação desses registros da escola, né? Isso é extremamente importante para que o professor entenda também e possa desenvolver trabalhos como esse que vimos agora. Né? E a memória do próprio professor, a memória de leitura do professor é importante, né? Muitas vezes ele desconsidera que ele tem uma história. Eu me lembro que a gente faz muito trabalho de roda de leitura com o professor e elas começam falando que a gente não tem tempo de ler, eu não consigo ler, e ela começa a falar da prática dela, toda a prática dela está embasada num processo de leitura. Ela lê, ela escreve, mas ela nega aquela leitura, porque ela começa a falar da leitura que alguém mais autorizado fala, do cânone, né? E ela esquece a própria história de leitura dela. Agora, ainda nessa questão do saber científico, essa é uma dicotomia, né, Veleida? Trabalhar o saber científico é mais importante do que trabalhar o saber do cotidiano. Você está à frente de um projeto lá na universidade que se chama Conexão de Saberes, que discute exatamente isso. A escola, durante um tempo, só queria saber dos saberes que foram construídos ali e de alguma forma, registrados. Esses saberes do cotidiano, como a Zilda já apontou, de uma certa forma, a escola, olha, a gente não vai discutir isso, vamos deixar para depois, não é bem isso. Como é que está essa relação hoje? O que vocês pesquisaram lá? Isso. A questão, quando eu estava levantando sobre a questão do saber cotidiano e saber científico, eu queria chegar a chamar por Vygotsky, quando ele fala, né, que o saber científico ele é o saber da escola, porque a escola ele vai ter um saber que é sistematizado, ele é voluntário, ele é intencional, né? Então há um programa, o professor ele prepara seu ensino, né? Ele pensa nos seus alunos que ele vai estar preparando aquele ensino e os seus alunos, eles trazem o que eles trabalham na vida, no dia a dia. Isso é muito importante, é muito rico, é um momento rico. Mas o que eu chamo a atenção dos professores é que quando eles estão aproveitando, trabalhando esse momento, é importante perceber, quando eu falo de Vygotsky, que os saberes eles são etanques. Então, os saberes cotidianos, ele é um saber involuntário. Ele não é sistemático, ele não tem intencionalidade. Ele é muito bom, ele age no dia a dia da vida lá fora. Na escola, o saber, ele vai se apoiar, o saber científico, ele vai se apoiar nesses saberes que os alunos têm, que traz. Mas ele precisa o quê? Ultrapassar esses saberes. Tem que ter uma certa especificidade desse saber, esse encontro. E que eu acho muito interessante é que a escola, Bachelard, ele diz sempre, né, que a verdade é um erro retificado, né? Então, quando os alunos vêm, o problema é que os alunos já sabem coisas. Como eles já sabem coisas, isso dificulta o trabalho do professor.
Era bom se os alunos chegassem sem saber nada. Hoje eles já sabem coisas. Isso na verdade não é um problema, é uma vantagem, né? Será que esse é o problema ou será que justamente numa sociedade que justamente tem acesso à informação, que aí a escola tem um papel que é decisivo de dar conta desse diálogo, porque considerar que o que os meninos sabem é um problema, talvez seja um problema, na medida em que está na nossa mão construir considerando o que eles sabem, porque historicamente a escola que desconsiderou os saberes dos alunos acabou por desconsiderá-los também como pessoas que sabem. Acabou excluindo esses alunos desse processo, né? A Leila aqui do Rio de Janeiro quer perguntar, quer conversar com a gente. Oi, Leila. Quais as competências necessárias que um professor deve ter para tornar o ensino centrado no aluno? Muito obrigada, Leila, pela sua participação. Então, o que vocês acham dessa questão da Leila? Zilda já... Essa questão dava uns 4 programas, um curso... Mas o que vocês imaginam desse perfil desse professor? Não, veja, eu acho que, certamente... eu acho que o papel do professor hoje ele é complexo e diz respeito, primeiro, a uma competência, a um saber, quer dizer, achar que o professor não sabe, aquilo se cria no contexto da aula, né? As experiências que trazem isso, elas andaram mal, né? Então existe um saber científico, educar é ciência, é arte. Agora, certamente, compreender esse indivíduo, esse aluno, como alguém que tem uma história, que traz, ele sabe coisas, e conseguir criar situações em que o que ele sabe se coloque para avançar e ampliar as possibilidades dele, eu acho que esse é um desafio. Se fosse fácil, não estávamos todos quebrando a cabeça do Ministério, a Secretaria, a sala de aula, mas quer dizer, a gente tem que avançar nisso. Não é? A sociedade como um todo está quebrando a cabeça, né? Olha, eu quero registrar aqui a mensagem que o Diego Fernandes, ele é de Cotia, em São Paulo, deixou no nosso site, fazendo uma referência ao programa de ontem. Ele diz que acredita que a contemplação despertaria uma visão cívica. Ontem falamos bastante aqui sobre a importância desse tempo talvez um pouco mais lento para contemplar, para olhar, para refletir no processo de construção de conhecimento. Aí ele fala, ao se observar papéis no chão, das ruas, de desmatamento, calçadas, por exemplo, se essa contemplação acontecesse, a gente teria uma maior... talvez em consciência de cidadania, registrou o Diego Fernandes Gomes, de Cotia, em São Paulo. E a Tânia Colodete, a Simone da Silva e a Patrícia da Conceição, que são professoras aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, dizem o seguinte, elas fazem um registro aqui do que está no boletim, ressaltam a valorização do registro, mas perguntam como trabalhar com o aluno quanto à observação do real para o imaginário. O documento deve ser sempre legítimo e comprovado a sua autenticidade? Por que elas perguntam isso? Porque elas destacam a valorização do registro e elas falam sobre o suporte virtual fotográfico. Questionamos a validade ou não de algumas paisagens, por exemplo, como material, né, enquanto um documento, uma vez que o Photoshop, que é um recurso que existe na internet para mudar, né, na internet, num programa de computador que existe para mudar, é um software, ele é capaz de modificar a foto da sua originalidade. E aí ela quer saber se, ao discutir isso com o aluno, esse documento deve ser sempre legítimo, ou discutir essa autenticidade com esse aluno. Como é que vocês veem essa questão, Carmen? Quer falar sobre ela, não, Zilda? Olha, fiquem à vontade. Traz polêmica essa pergunta da Tânia? É uma pergunta linda essa também, porque eu acho que nos cabe justamente ajudar os nossos alunos a olhar. Né? Não é o Photoshop que inaugura a retificação das fotos. Né? A gente sabe que muito antes disso... Já existiam umas técnicas. Estados eliminaram inimigos das fotos, né? Enfim, tem fotos do Mao Tse-tung com e sem. Enfim, eu acho que nos cabe discutir ajudar o aluno a ler o texto e o mundo, o que diz respeito também a ler essas imagens retocadas e até discutir com ele como são feitos os documentos, porque todos os documentos, enfim, são feitos pelos próprios homens, portanto, eles trazem intencionalidades.
Aí elas mandam outra questão. Muito obrigada, viu? Vocês estão participando muito hoje. Obrigada, Tânia, Simone e Patrícia. Elas disseram o seguinte: após os nossos estudos do boletim, pensamos o seguinte: antes do surgimento da internet, a escola levava até o aluno as manchetes de jornais, revistas, noticiários de TV, filmes e outras referências para leitura crítica em sala de aula. Hoje o aluno é o próprio sujeito dessa navegação, explorando mais do que a escola oferece ou deveria oferecer. Quais as estratégias que o professor deve utilizar para sensibilizar, motivar e valorizar esses conteúdos que o aluno traz? Pesquisa no mundo virtual, de maneira que o processo de ensino-aprendizagem esteja conectado com a proposta da escola. O que você acha, Carmen? Essa é outra grande questão, né? Porque a gente fica, uma coisa que eu fico pensando muito é, o aluno, né, parece que quando entrou essa tecnologia na vida da gente hoje, ela ainda não entrou na escola, né? Ela já entrou na vida do aluno e ainda não chegou na escola. Ela coloca uma grande questão para o próprio professor. O professor precisa, né, de desenvolver essa competência também de usar, porque parece que muda, inclusive, a relação. O aluno passa a ser uma pessoa que entende muito mais, ou pelo menos tem muito mais abertura para lidar com isso, do que o professor. Para mim é uma questão, uma das grandes questões hoje, que a tecnologia traz na perspectiva da transformação da escola, para repensar realmente qual é a função da escola, porque ela mexe exatamente numa relação de quebra de poder. O professor não é mais aquele que detém. Os meninos avançaram com relação a isso, em relação ao professor. Né? Da forma geral, o professor ainda precisa se apropriar disso, os meninos já estão muito mais à frente. Agora, é claro que a gente também questiona de que forma eles estão à frente. Né? Essa que é a grande questão. Ok. Em Raposo, no interior do estado do Rio de Janeiro, a tradicional carreata dos carros de boi relembra hábitos antigos e preserva a memória local. A festa foi o tema do primeiro filme do estudante de cinema Renan Tardan. Vamos conferir. As pessoas traziam o que ganhavam durante o ano e faziam essa festa e doavam para a igreja um pouquinho de que tinha, que eu me lembro de quando criança, né? Da colheita deles. Era arroz, feijão, não era nada em questão de dinheiro, não. Né? Cada um doava um pouco. E essa doação era vendida. Aí sim, era que conseguia manter a igreja. Eu sou apaixonado por carro de boi. Né? Termino uma festa, eu logo já começo, a gente sempre vem nos boi, né? Aí já começo a preparar para o outro ano. Deixa eu passar, meu. O distrito é pequeno. Se o povo da comunidade perto não participar, vai acabar a festa. Então, professora Veleda, esse é um registro, né? Um filme, um documentário, quer dizer, uma outra forma de também levar essa memória, né, da cidade, da comunidade, essa memória local para dentro da escola e se discutir, né? Certo. Eu achei muito bonito esse vídeo que passou. Me fez lembrar de uma escultura de Rodin, onde é aquele homem nu, com a mão na cabeça. E muitas vezes a criança, ela tem contato com esses bens simbólicos na escola, nos livros de educação artística. E uma vez um aluno me perguntou por que aquela estátua estava nua, né? É o pensador de Rodin, né? Isso. Então, por quê? Então, veja bem, o nu é o bonito, é o grego, né? Entra bem na cultura brasileira, que é a cultura do corpo, que valoriza o corpo. Então, são esses saberes universais, esses saberes que encontramos que faz sentido no mundo inteiro, que passa gerações para gerações, e ele está presente, faz refletir
faz sentir. E o importante que eu chamo que esses saberes é importante para a escola é porque a criança, ela nasce nua no braço de um ser humano. Então ela chega num mundo que já está pronto. Ela chega num mundo que já tem celulares, que tem aviões e tudo mais. E é importante ela entender que antes, no século XVII, XV, XVIII, XXI, o que acontecia? Existia um mundo que foi preparado. E ela, enquanto criança, ela tem que apropriar-se desse mundo, né? E fazer com que esse mundo, essa cultura, faça um sentido. E eu acho que é aí que vai chegar o trabalho da escola, quando vai trabalhar a questão dos saberes universais. Porque quando a criança, ela rompe com a evidência, porque a cultura é isso, é você romper com a evidência. Eu acho que quando você conhece uma outra língua, você pode conhecer a sua própria língua, porque você conhece a própria cultura, porque você conhece uma outra cultura. Então, a criança, um exemplo, por exemplo, se ela vê todos os dias na sua casa, na sua vida cotidiana, o pai batendo na mãe, né? Ela passa a achar que isso é uma cultura, isso é normal. E quando ela rompe com isso, quando ela começa a dar sentido e dizer, não é a dignidade humana. O homem, a mulher não é para ser batida. Então, quando isso, a escola e a comunidade, né? Os saberes cotidianos, os saberes científicos se articulam e se rompem. Isso, né? Precisa ser discutido na escola, certamente, né? Essa ruptura. Sueli, do Paraná, vai fazer a pergunta agora. Oi, Sueli. Boa noite a todos. A minha pergunta é a seguinte: como trabalhar a questão dos saberes da comunidade em sala de aula, uma vez que uma determinada instituição escolar se prende com muita intensidade a um conteúdo programático sem flexibilidade? Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Sueli, pela sua pergunta, que é extremamente importante. Essa é uma questão que acho que falávamos no começo do programa. Muitas vezes a escola tem um certo receio de como é que eu vou cumprir com o conteúdo programático determinado, definido no começo do ano e fazer a inclusão desses saberes locais, desses saberes também universais. Como é que você vê essa questão, Sueli? Essa é uma preocupação de muitos professores que participam do Salto com frequência. Olha, o que é interessante, é importante a gente ter claro que o saber local, ele não se opõe ao saber humano e universal. Se a gente for, inclusive, pegar, por exemplo, os textos dos parâmetros curriculares nacionais na área de história, na área também, está claramente colocado que integra a competência conhecer o seu mundo nos seus contextos locais e globais e ser capaz de compreender permanências e transformações. Ora, para compreender permanências e transformações, é possível, a partir das histórias locais, entender como o ambiente foi mudado, como ele era e como ele foi transformado. É possível entender que a paisagem, ela não é pura e nem neutra, mas ela é fruto de uma ação humana. Isso está colocado, por exemplo, todas essas questões dos parâmetros de geografia, de história, etc. Então, o local, ele é rico, ele é um texto rico, não necessariamente escrito, mas ele é rico em conceitos e competências e habilidades a serem desenvolvidas que estão nos textos e nas orientações curriculares. Ele não se opõe. A história do Brasil acontece no Brasil, em São Paulo, no Rio, e na minha cidade a história do Brasil também acontece, é preciso ver como, né? Eu acho que esse diálogo é possível, ele não é necessariamente simples, mas, por exemplo, para entender como as tecnologias entram na vida das pessoas, dá para perguntar isso, inclusive, para os moradores da própria cidade. Como é que se colhia e como é que se passou a colher? Se é uma área rural, quantas pessoas precisavam para fazer a colheita e o que acontece com as máquinas? Isso são conceitos fundamentais. Eu posso estudar isso vendo outros estados, mas eu também posso estudar isso no meu quintal. Eu acho que esse é o nosso desafio. Queria que Carmen falasse um pouco dessa questão também, principalmente porque você está à frente de um projeto, né, que trabalha com leitura, com formação de leitores, como é que a literatura entra aí, qual é o papel dela nessa descoberta desses saberes locais também. Assim, se a gente voltar para o filme que a gente viu anteriormente, ele já dá, né, para a gente fazer uma grande reflexão sobre isso, porque você vê ali a tecnologia como um recurso da modernidade, né, como é que ela trata, né, aquela informação ali sobre
aquele aspecto da cultura popular, do carro de boi, que é a vida daquela comunidade, uma tradição daquela comunidade sendo tratada, né, a imagem devolvida daquela forma, né, colocando a imagem no mesmo plano. Quer dizer assim, você traz uma notícia, noticia aquilo, aquilo ali é um material para você refletir dentro dessa perspectiva que ela fala. Mas eu acho que tem muita possibilidade de você trabalhar os saberes da comunidade em sala de aula, né, nessa linha que a professora fala aí. Os próprios PCNs, eles dão muita dica sobre isso, quer dizer, eles asseguram isso, está assegurado se você trabalha numa rede, por exemplo, numa rede escolar. O próprio sistema escolar já garante isso, porque ele tem que seguir o PCN, os PCNs. Então, lá na experiência de Recife, a gente está trabalhando muito isso nas escolas, né? Eu estou me lembrando aqui de uma experiência que teve, uma professora trabalhou, quer dizer, várias professoras têm trabalhado com os poetas, tem uma professora que faz trabalho com a literatura, né? Os contos de assombração, por exemplo, de Gilberto Freire. Elas leem esses contos com as crianças e depois instigam as crianças a pesquisar como é que permanece essa questão dos contos de assombração lá no seu bairro. E aí vão pesquisar isso e traz isso e transforma isso também em livro. Né? A gente tem muitos exemplos para dar de como você associa, como a escola está buscando se aproximar da comunidade, como ela vem aprendendo também com a comunidade. E aí a Zilda toca numa questão do texto, que é o trabalho por projetos, né, Zilda? Se mostra ali a importância do trabalho por projetos, até para fazer a inclusão desses saberes no processo educacional. Por quê? Por que essa pedagogia é tão importante nesse processo educacional? A escola e a ação pedagógica, ela pode se organizar de diversas maneiras. Sequências de atividades separadas. Trabalhar por projetos é uma possibilidade, é uma modalidade de organização do trabalho da escola. Que características um projeto tem que são interessantes? Primeiro, parte de questões complexas e de questões de pesquisa. Quer dizer, parte de um princípio, não existe um conteúdo pré-definido e pré-resolvido que eu vou passar para o meu aluno. Mas a gente vai construir uma competência que é recolher informações, organizá-las e nesse processo, socializá-las, quer dizer, lembrando que a gente não escreve para treinar português, a gente escreve para alguém ler. A gente não tira foto para passar de ano em fotografia, mas a gente tira foto para registrar. E o projeto é uma possibilidade interessante de organizar aprendizagens num processo em que se socializa as questões de pesquisa, as suas resoluções e a socialização das suas respostas. Não é simples trabalhar para o projeto, mas é extremamente interessante, porque as questões elas não são do nosso cotidiano, sobretudo numa sociedade tecnológica como a nossa, as questões não são simples. Então, trabalhar projeto é uma oportunidade de trabalhar as questões de maneira complexa, com várias áreas interagindo. A gente chegou na reta final do Salto para o Futuro de hoje, mas antes da gente encerrar esse debate, gostaria de ouvir de vocês as considerações finais. O que vocês querem destacar desse encontro que tivemos? Vou começar pela professora Veleida. Quais são as suas considerações, professora? Eu quero deixar como consideração importante que a cultura é extremamente importante e que é preciso fazer com que as crianças na escola percebam, atribuam um sentido a essa cultura e faça com que as evidências passem a não ser evidente, porque a partir do momento que você acredita que tudo é assim, tem que ser assim, está tudo certo, então não há possibilidade de mudanças, não há possibilidade de rupturas entre o mundo cotidiano e o mundo escolarizado. E também queria deixar, considerando aqui, que hoje nas escolas se resolve o problema de falta de materiais. Hoje temos muitos materiais na sala de aula e o grande problema que a escola hoje está enfrentando não é mais colocar os alunos na sala de aula, porque a gente percebe que, vendo a estatística do INEP, tem mais de 95% dos alunos. A gente já universalizou, é preciso melhorar a qualidade agora, não é isso, professora? Muito obrigada. Professora Carmen, suas considerações finais. Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de poder estar participando desse programa e principalmente o que eu estou achando mais interessante é destacar que há 1 hora atrás a gente não se conhecia. O programa dá a oportunidade da gente fazer essa interlocução,
né, mostrando que nós não somos tão diferentes assim, né, cada um lá no seu canto está fazendo coisa muito interessante. Eu acho que isso é uma oportunidade que a tecnologia também oferece, de mostrar que não existe essa oposição entre o popular e o erudito, e a gente, essas coisas se complementam, né, se dialogam, e a grande contribuição da tecnologia é talvez fazer com que a gente perceba, né, que a gente está agindo em rede. Para mim seria isso. Muito obrigada, professora. Professora Olha, Zilda. depois da fala da minha colega, eu acho que não sou muita coisa. De fato, é um encontro e a gente encontra parceiros e pares. O que eu acho que, se a gente está conversando com professores, é ter a certeza de que é complexo, mas a história da educação tá para ser feita, e ela é feita no nosso cotidiano, no pequeno projeto que a gente faz na sala, na história da comunidade que a gente recupera, num site na internet que a gente conta para o mundo o que estão descobrindo em São Gonçalo, em Paraty, etc. E está na nossa mão e sobretudo, valorizar também a história desses professores como criadores e como pessoas que estão construindo uma educação melhor, que é tarefa de todos nós. Foi um prazer enorme. A gente ainda tem um tempinho, eu queria te perguntar, Zilda, de que forma essa valorização pode se dar dessa memória da escola, memória do professor, dessa formação? O seguinte, a gente está num país que adora uma novidade, né? Então, cria uma nova república, despenca na escola com um novo método, como se a experiência construída dos professores não valesse. E o que a gente tem que saber é que não há mudança, inclusive tem uma fala do Paulo Freire sobre isso. A reflexão sobre a nossa prática, a reflexão e a mudança vai vir na reflexão sobre a nossa prática, a prática de cada um dos professores que estão aí e das memórias que a gente traz dos nossos professores, né? Então, preservar as experiências da escola, guardar os escritos e os relatos e dar voz ao professor para que ele possa contar como foi, até refletir e rever sua prática, faz parte do jogo, porque achar que a resposta vai vir pronta e vai prescindir do professor, a gente está correndo um risco enorme. Não há educação, a gente tem tecnologia, tem todas essas coisas, e tem as histórias dos professores, eles fazem a história da educação, eu vejo dessa maneira, e quem está nos vendo deve estar convencido disso, porque não é abraçar uma profissão que não é simples, não é? Agora, infelizmente, o nosso tempo já acabou, professora, muito obrigada. Só para lembrar o professor, quem quiser saber um pouco mais sobre, ter outras também dicas sobre histórias de vida e formação de professores, foi alvo de uma série nossa, é só acessar o nosso site. Bem, termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o terceiro da série A Aventura de Conhecer. Participaram do programa Veleida Anaída Silva, professora da Universidade Federal de Sergipe, Zilda Kessel, consultora na área de Educação e Informação, e Carmen Lúcia Bandeira, responsável pela gerência da biblioteca e também por formação de leitores da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife. Obrigada pela presença de vocês e a todos que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. No programa de amanhã vamos falar sobre estações do conhecimento, espaços e saberes informacionais. Até lá!